26 de janeiro de 2024, nós temos nesse momento 7 horas mais 45 minutos, 7h45. Você que está acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, já está vendo que tem movimentação aqui nas nossas plataformas digitais. Nós já estamos com o Arão Josino e também estamos com a Amanda Maciel, online aqui com a gente para conversar, ela que é analista de negócios e coordenadora do Observatório de Negócios do Sebrae Santa Catarina, vai bater um papo aqui comigo e com Arão Josino nesta manhã de sexta-feira. Vou cumprimentar inicialmente, claro, a nossa convidada, a Amanda Maciel. Amanda, só libera o teu microfone aí para poder conversar com os nossos ouvintes. Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Odaí, tudo bem? Bom dia, Arão, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, seja muito bem-vinda, Amanda. Arão Josino, é o Espaço do Ponto de Vista aqui hoje com ponto de vista qualificado, né, Arão? É isso aí, Odair, bom dia para você, bom dia, Amanda, bom dia a todos os nossos ouvintes do Repórter Cultura. Com certeza, né, Odair, concluindo aí o primeiro mês do ano de 2024, já dá para a gente ter aí um panorama daquilo que aconteceu na economia em 2023 e também as perspectivas para este novo ano. E a Amanda vem justamente para participar e contribuir conosco nessa análise do cenário do empreendedorismo catarinense através do Sebrae. Muito bem, então, vamos começar o nosso bate-papo. Eu e o Arão vamos intercalando aqui, né, na conversa com a Amanda. Muito bem, Amanda, começando aí então para fazer um apanhado do que foi o ano de 2023 para Santa Catarina e para o empreendedor de Santa Catarina de maneira geral. Bom dia, pessoal. Então, o ano de 2023 a gente observou que a gente teve principalmente um período onde a gente vai começar a se estabilizar. O que a gente observou ali, principalmente no ano de 2020? A gente teve aquele susto, né, com a pandemia. Então, muitos setores ali acabaram passando por uma reviravolta e a gente observa isso principalmente de duas formas, né? Movimentos muito rápidos que acontecem nos empregos e outros que acontecem na abertura de empresas, tá? São esses fatores que a gente vem sempre acompanhando até para medir esse termômetro da economia. Então, ali em 2021, que foi logo em seguida, a gente chama de período de euforia, né? Ou seja, toda aquela retomada, aquela abertura comercial que a gente teve ali de possibilidades, teve um boom tanto na geração de empregos quanto de empresas, né? Em seguida, claro, ali 2022 e 2023, a gente vê que esse boom, essa euforia de 2021, ela dá uma retraída, porque a gente volta para um período de estabilização. Querendo ou não, qualquer tipo de choque externo que aconteça, como esse de uma pandemia de Covid, a gente dá uma chacoalhada na economia, onde a gente decresce, a gente sobe novamente de maneira muito rápida, até com incentivos que a gente tem aí, tanto do setor público quanto do setor privado, né? Então a gente vem para um pico também, depois a gente volta a estabilizar. Arão? Amanda, muito interessante essa questão da estabilização. No entanto, em 2023, o que a gente percebeu foi um início de ano bastante tímido para a economia, principalmente pelo cenário político, que nós sabemos que trouxe bastante insegurança para os brasileiros, né? Então, 2023 começou bem complicado. A partir da metade do ano, nós tivemos o fenômeno El Niño, que trouxe muitos prejuízos, muita insegurança. Ontem, por exemplo, estive com o governador Jorginho Melo e ele falou sobre um prejuízo só no setor da agricultura de 3 bilhões de reais para Santa Catarina. Então tivemos esse fenômeno El Niño. No entanto, mais para o final do ano, novembro e dezembro, a gente percebeu que a economia tentou ganhar um oxigênio, tentou se recuperar um pouco daquilo que aconteceu ao longo dos primeiros meses aí, do primeiro semestre, principalmente, de 2023. No cenário do empreendedorismo, é perceptível isso? A gente conseguiu superar esse 2023? A gente pode dizer que a gente começa 2024 com uma expectativa melhor do que foi o início do ano de 2023? Sim, certamente. A gente pode dizer que a gente vai iniciar 24 com uma expectativa melhor,
Mas justamente isso que você pontuou, né? Com relação à agricultura, a gente ainda tem ali uma certa preocupação até por outros fenômenos que possam acontecer ali em 24, né? A gente tem ali uma expectativa de laninha, né? Então, o que a gente espera que vai acontecer? Provavelmente mais algum tipo de fenômeno climático que possa impactar a agricultura, né? E ali no caso de Ascurra, a gente considera que é o maior valor adicionado, ou seja, o setor que ainda está contribuindo mais para a arrecadação do município. Então, pode ser que a gente não tenha um desempenho parecido com 23, provavelmente 24 a gente vai ter um desempenho um pouquinho menor. Agora, com relação às empresas, o que a gente vem observando é essa abertura de empresas anual que está acontecendo de forma muito rápida, né? Falando especificamente do município de Ascurra, o que a gente teve ali só em 2023? Cerca de 230 novas empresas que abriram, né? Mas essas empresas, elas têm uma característica muito forte, né? Que 70% delas são MEI, ou seja, o MEI ele está vindo com muita força, ele está acelerando, né? Ele é o principal causador desse aumento de estabelecimentos, de CNPJs aí no município. Claro que ainda estão ali muito atrelados àquele setor de transporte, logística e produção do vestuário, né? Ainda giram nesse eixo da confecção, tá? Mas ainda também temos ali um pé de preocupação com o setor do agro. Então temos esses dois olhares para acompanhar aí nesse ano de 2024. Uma abertura otimista de novas empresas que ainda continuam nesse eixo de segmentação, né, do têxtil, mas também uma preocupação que a gente tem ali de expectativas quanto à questão do clima, que pode ali provocar também algum tipo de fator, né, de impacto negativo na arrecadação do município. Agora, Amanda, nós passamos por uma pandemia e nós tivemos o início de uma transformação até no estilo de emprego, né, e nas competências. Até a gente falou aqui no ponto de vista, no início dessa semana, sobre a pesquisa que o LinkedIn nos trouxe, que aponta que 65% das competências de um profissional irão mudar até 2030. Pelas observações que o Sebrae faz, essas novas empresas que estão surgindo, e você trouxe o exemplo da cidade de Ascurra, mas é um exemplo que a gente pode, inclusive, abranger o Vale do Itajaí como um todo. No seu olhar, essas empresas, elas já estão vindo com essa pegada de inovação, de tecnologia? A gente já pode dizer que Santa Catarina é um estado que está olhando para depois de 2030, a partir dessa mudança das competências que os profissionais precisam ter? Certamente. Quando a gente fala de empresas, empreendedores, tá? O que a gente tem ali? Um cenário completamente novo. De um lado, a gente tem empreendedores que já têm uma idade mais avançada, ou seja, estão trocando ali a sua área de trabalho, seu emprego e abrindo seu negócio. E de outro lado, a gente também tem um número muito significativo de empreendedores muito jovens, né? Que são de uma geração completamente diferente, já estão muito ligados à tecnologia e inovação. Tá? Então, o que a gente espera? Que essas pessoas venham, né, se incorporar ali no nosso processo produtivo. Tá? Isso falando de empreendedores. Quando a gente fala de empresários, ou seja, aqueles que já têm um CNPJ estabelecido, estão buscando ali reforçar o seu potencial de trabalho, tem um fenômeno muito importante que está acontecendo, que é a gente contrata pelo currículo, mas demite pelo comportamento, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente quer uma pessoa extremamente capacitada, a gente também quer que ela tenha soft skills que sejam compatíveis com a nossa demanda de mercado, ou seja, aspectos comportamentais, capacidade de resiliência, de se adaptar a cenários diferentes, ou seja, isso está cada vez mais em voga em detrimento da capacidade técnica ali de formação, né? Então, um recado que a gente dá, que é muito importante aqui, desenvolva essas suas capacidades, essas suas habilidades de comunicação, habilidade comportamental, de lidar com imprevistos, que isso está sendo o grande diferencial hoje em dia no empreendedorismo também. Bem, Amanda, uma situação que você coloca aí, que foi relativo à Ascurra, mas estava dando uma atualizada outro dia aqui nessa situação também, que
para o estado de Santa Catarina. Esse percentual que você passou de Ascurra aí é o mesmo percentual basicamente de Santa Catarina de abertura de MEIs, a participação de MEIs, né, na abertura de novos negócios no estado como um todo. Isso também pode estar refletindo uma participação menor do emprego formal e de muita gente partindo para MEI como uma alternativa de não ficar na informalidade, mas também de ter aí algumas garantias previstas, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que o MEI, ele tem o seu espaço, está buscando aí, principalmente na área de serviços, né, onde que o MEI atua, mas eu queria uma leitura sua da indústria, né? Porque a indústria é o grande motor ainda da economia mundial e catarinense também, e dentro desse cenário 2023, 2024, o que a indústria pode esperar? Exatamente, a gente está passando por uma nova troca, né, da indústria 5.0, né, a neoindustrialização ela está voltando, então o que a gente está acompanhando muito na indústria? A questão da IA, né, a IA incorporada, a questão de todas essas tecnologias de drone, realidade aumentada, tudo isso já é realidade e já não tem mais volta, já não tem mais o que fazer. Né? O empresário ele tem que se adaptar, ele tem que trazer a tecnologia e a inovação para a sua empresa para que ele consiga se manter competitivo. Né? Então, justamente esse segmento, nessa parte do setor industrial, ele está num entrelaçamento, numa rede tão forte que ele já vem atuando até de forma horizontalizada, né, há muito tempo, ou seja, cada um tem o seu espaço para atuar no processo produtivo, né, de formas terceirizadas até, por aí vai. Então, as grandes empresas, elas já não estão com toda a etapa do processo produtivo para si, elas estão ali trocando, né, com seus parceiros, com suas redes. Isso é um fenômeno também que abre, querendo ou não, espaço para esses empreendedores menores que estão abrindo, tá? Isso que você comentou realmente é o fato, né? A gente tem aí um percentual de MEI que não é somente no município de Ascurra, ou de Blumenau, ou Timbó, em todo o estado de Santa Catarina, tá? E esses MEIs, eles querendo ou não, né? Eles têm ali um foco no serviço, principalmente. Então, como que eles vão se conectar à indústria, né? Justamente fazendo parte dessas etapas da produção, né? Eles vão ali prestando um tipo ou outro de serviço que a própria indústria, às vezes, vai se remodelando e vai deixando de ter esse tipo de profissional dentro, né, dentro de casa para poder terceirizar esse tipo de prestação de serviço, e ela vai focar somente na geração de valor, né, do produto final. Interessante, Amanda. E você traz justamente sobre esse trabalho da prestação de serviço para a indústria através do MEI. O Odair comenta, né, sobre a importância que a indústria tem para Santa Catarina. A gente sabe que Santa Catarina é o segundo estado mais competitivo do Brasil, muito por conta também da força que a nossa indústria tem. No entanto, o que a gente percebe conversando, principalmente com as pessoas que mexem, que movimentam um pouco mais a economia, que ainda existe um pouco de preconceito em relação ao MEI. Algumas pessoas ainda olham o MEI com um olhar um pouco crítico. Eu gostaria que você nos trouxesse do Observatório do Sebrae a avaliação que vocês fazem em relação à transformação do MEI, daqui a pouco em uma pequena empresa, né? Em ela realmente ser um impulsionador, uma porta de entrada para aquela pessoa que deseja empreender. Porque pela sua fala, a gente percebe que existem muitos jovens em busca de oportunidades, abrindo seu MEI. Ao mesmo tempo, por outro lado, você tem um público mais velho que muitas vezes tem dificuldade de encontrar hoje uma oportunidade de emprego, né? E que acabam, então, partindo para o seu próprio negócio. Então, eu gostaria que você fizesse também essa avaliação da transformação que o MEI tem tido ao longo dos tempos, a partir, então, desse primeiro impulso que os empreendedores têm. Bom, a gente realiza diversas pesquisas e publica muitos estudos justamente identificando, né, como é que é esse perfil desse empreendedor MEI e quais são as principais dificuldades que eles encontram, né? A gente justamente faz isso para poder se antecipar ali numa ação de apoio, né, de suporte para evitar que essas empresas fechem. E a gente, de fato, observou que nos últimos anos a gente conseguiu elevar a idade média, né, desse MEI, ou seja,
A taxa de MEIs que abrem e fecham no mesmo ano, ela é extremamente baixa, ela chega ali, não está batendo 10%, chega a 8%, tá? Então, esses MEIs aí, a maioria deles já está entre 2, 3 anos de atividade, tá? A gente tem reforçado também a oportunidade de oferecer os nossos acompanhamentos, as nossas consultorias, para que eles, de fato, consigam se desenvolver, né, se diferenciar na sua oferta de produto ou serviço, para que continuem competitivos e depois consigam ali fazer essa transformação para um porte um pouquinho maior, né? Então, basicamente, assim, tudo que o Sebrae já vem mapeando, a gente já vem disponibilizando algum tipo de curso ou serviço para que o MEI ele não se sinta sozinho, que muitas vezes a gente percebe que isso acontece, né? É uma das dores que eles relatam ali para a gente. E justamente tem no Sebrae uma rede de acolhimento, uma rede de apoio para que eles consigam justamente sobreviver, né? A gente tem trabalhado muito nisso, né? O foco não é abrir empresas, não é Santa Catarina ser conhecida pela quantidade de empresas, mas pela quantidade de empresas maduras, ou seja, empresas que sobrevivem, né? Esse é um dos grandes engajamentos que a gente tem aqui. Então, o que a gente vem sempre sinalizando para eles, né? O MEI não é sinônimo de inexperiência. O MEI, ele é uma renovação, né? Ele é justamente aquela possibilidade que a gente tem de inovar, que às vezes a empresa de um porte um pouquinho maior ali já tem um pouco de uma cultura mais engessada, né? Então, justamente com o MEI, a gente vem reforçando muito essa questão da transformação digital, tá? Isso é muito importante que eles tenham isso em mente, né? Estar muito atentos a essa nova forma de comunicação com o seu cliente, essa nova forma de se posicionar no mercado, tá? De forma digital também. A questão da inovação e das tecnologias também, a gente sempre salienta para isso, tá? A questão da educação financeira, né? A gente tem uma diferença entre o que é a finança da empresa, a finança pessoal, né? Então, todos esses fatores a gente sempre vem ali sinalizando, apontando a partir da nossa comunicação com o empresário, que é no nosso site, na disponibilização de estudos e relatórios, para que a gente consiga justamente dizer assim, olha, estamos aqui, a gente sabe o que está acontecendo, a gente entende quais são as suas dores e a gente está à disposição para poder ajudar que você, né, fazer com que você tenha sucesso na sua jornada de empreendedor no estado de Santa Catarina. Amanda, uma das questões que eu queria falar contigo também, aproveitando aí a sua experiência e como observadora aí do Observatório de Negócios do Sebrae, a questão do turismo, né? A nossa região aqui do Médio Vale, enfim, é uma região vocacionada para o turismo e o estado de Santa Catarina como um todo. O que a gente pode esperar em termos do turismo nesse ano e nos próximos anos? Quais são os principais desafios que o Sebrae aponta para essa área? Bom, é muito importante também que o setor de turismo, né, ele não se tradicionalize. Ele também tem que ver as suas formas de inovar. Como é que seria a forma de inovar? Que outras atratividades eu posso oferecer numa jornada para o meu visitante, para o meu turista aqui na minha região, né? A gente pensa muito em estadia, em hotéis, mas eu tenho que ter todo um planejamento, um ciclo de atratividade que contemple, né, o momento que o turista ele acorda, né, ele tem algum tipo de oferta de serviço até o momento que ele vai dormir, né? E isso também a gente tem que pensar em termos de sazonalidade, né? Faça sol ou faça chuva, a gente também tem que ter múltiplas ofertas, assim como o verão e inverno, tá? É muito nítido ainda em Santa Catarina o turismo de verão, com uma característica peculiar, e também o turismo de inverno. Então, a gente já vem observando, principalmente nos municípios onde a gente tem ali na região da Serra, né, que eles estão buscando formas de encontrar receita no momento ali do verão, né, que é um momento onde a gente tem uma baixa turística. E essa dica também vale para a região do Vale, aí da região de Blumenau, tá? O que a gente espera? A gente espera que haja também esse encontro de alternativas para que a gente consiga tornar essa renda, né, essa renda do turismo sustentável, né? Não é que a gente queira concentrar tudo em determinada atividade, determinado evento para justamente estressar, né, esse tipo de acontecimento e esperar que toda aquela arrecadação estimada venha ali de um único núcleo, né, ou de um único período do ano. O que a gente sempre vem orientando é busque formas de integrar, né, os seus atrativos, busque formas de diversificar
e distribuir esse turismo ao longo do ano para que não fique algo extremamente cansativo, né, ou algo que não supere as expectativas ali com relação tanto ao empresário, né, que está buscando essa vinda, né, essa receita que vem ali de diversas formas de alimentação, de estadia e por aí vai, mas também que acabe não frustrando também a população que se prepara ali, né, às vezes um ano todo. Então, essa forma de diversificação, né, sazonal é algo que os municípios têm trabalhado bastante, tá? Muito bem, Arão, nós estamos com 8 horas mais 5 minutos. Agora você faz a sua participação, última participação junto com a Amanda, então. Legal, Amanda, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, trazendo algumas análises do Observatório do Sebrae. Gostaria que você concluísse, então, aqui a sua participação conosco, falando sobre 2 pontos que eu gostaria de abordar ainda. O primeiro deles, em relação ao empreendedorismo feminino da mulher, que a gente sabe que o Sebrae tem investido bastante e, com certeza, se o Sebrae está investindo no empreendedorismo feminino, muito é por conta das pesquisas que o Observatório fez e dos dados que vocês têm consigo. E o segundo ponto, então, para já na sua fala final, falar um pouquinho sobre quais são as perspectivas para o empreendedorismo em 2024. E aos ouvintes que estão nos acompanhando, Odair, aquela pessoa que já tem um próprio negócio ou que pensa em abrir um próprio negócio, um bom caminho com certeza é o MEI e a Sala do Empreendedor, que em Timbó fica na estrutura do Simplifica, aqui em Ascurra fica junto à Prefeitura Municipal. É, sem dúvida alguma, uma boa porta de entrada para você ter essa consultoria do Sebrae e conseguir empreender e começar o seu próprio negócio. Então, Amanda, para concluir esses 2 pontos rapidamente, sobre a participação da mulher no empreendedorismo e as perspectivas do empreendedorismo para 2024. Certo. Bom, com relação ao empreendedorismo feminino, o que a gente observa, né? Elas têm uma participação aí de cerca de 40%, 38% a 40% do total de empresas de Santa Catarina, tá? Mas elas têm uma concentração também muito forte no setor de serviços, né? Principalmente ali o segmento de estética, de beleza, tá? É uma concentração muito grande e principalmente são MEIs, tá? Mas assim, a gente também observa uma movimentação dessas mulheres para outros segmentos, tá? Para segmentos industriais, né? Para o agro também, a gente tem a mulher do agro muito forte e muito presente em Santa Catarina, também decorrência de uma movimentação, né, da saída, né, do homem do campo, né? Às vezes o filho sai para estudar, né? Então acaba ali aquele movimento entre o marido, né, e a esposa. Na condução do agro, a esposa também acaba assumindo ali alguns papéis de liderança também. Então, no agro, ela está muito presente, tá? Mas com relação ao feminino, né, que a gente chama aqui do empreendedorismo urbano, elas estão ainda muito concentradas no segmento de serviços, tá? Então, a gente também tem ali trabalhado algumas oportunidades para elas virem para o setor da indústria, né, para o setor de comércio também, tá? E justamente desenvolvido aspectos de liderança, o que a gente vê que é muito, que tem também uma diferença com relação às empresas masculinas, né? A questão da gestão, né, na empresa feminina, ela tem aspectos ali que diferenciam da empresa masculina. Então, um exemplo disso é que empresas femininas ali acabam tendo uma taxa de mortalidade menor que as empresas masculinas, tá? Isso é um dado que a gente vem levantando já há algum tempo, tá? Agora, com relação às perspectivas de 2024, né, a gente vê que o MEI, de fato, ele é a porta de entrada mais rápida, né, para a pessoa ingressar aí no mundo empresarial. E como você falou, né, e pontuou muito bem, a gente tem as salas do empreendedores aí como o nosso canal, né, de facilitação, né, onde a gente vem atuando também na melhoria do ambiente empresarial dos municípios de Santa Catarina, também com nossos projetos do Cidade Empreendedora, né, onde a gente está ali atuando para ajudar, né, a identificar quais são as potencialidades de cada município, ou seja, o que o município pode ali fortalecer, não somente para melhorar o que a gente chama de economias tradicionais, que são aquelas que já estão praticamente segmentadas, né, sedimentadas ali no município, que são as grandes vocações, a gente chama assim, né? Mas também olhar para aquelas economias que a gente chama potenciais. Quais são?
aquelas que vêm crescendo, né, e vêm surgindo ali de uma forma muito rápida, como foi o caso da tecnologia de inovação, né, o segmento de TI foi um que teve uma expansão muito forte agora nos últimos anos. Então, justamente esse apoio, o que a gente faz? A gente ajuda, né, com esses programas, o gestor público a identificar quais são os potenciais do meu município, de que forma eu posso desburocratizar também e melhorar o meu tempo de abertura de empresas, tá? Então, essas são as nossas perspectivas para 2024. Perspectivas onde a gente vê cada vez mais uma facilidade nessa abertura do MEI, né? Uma pujança nesse porte ali nos municípios, ou seja, tem município que chega a ter 80% das suas empresas no segmento, no porte de MEI, né? Mas também gera um desafio para o município, né? De que forma que eu vou prestar um apoio, né, para esse empresário ali que tem, às vezes, um empregado ou nenhum, ou às vezes é ele mesmo ali que toca a sua empresa, né? De que forma também que o município, o gestor público, pode apoiar, pode adensá-lo ao processo de produção do seu município para que ele não gere mais uma escala de mortalidade no fechamento de empresas, né? Então, são justamente essas perspectivas que a gente vê, né, abrindo, né, segmentos ali também, como promoção de vendas, o transporte rodoviário de cargas, ele tem atraído muito essa abertura de MEI, porque justamente são segmentos ali que a gente vê que são intermediários, tá? Então, o que a gente vê? Essa permeabilidade. A gente não está observando tanto o MEI atuando no produto final, mas esse MEI que fica intermediando entre uma etapa e outra do processo de produção. Muito bem, quero agradecer a participação da Amanda Maciel e também do Arão Josino. Foi o ponto de vista do Arão Josino no espaço, né? Do ponto de vista do Arão Josino trazendo para a gente, intermediando essa conversa muito bacana aqui com a Amanda Maciel, analista de negócio e coordenadora do Observatório de Negócios do Sebrae de Santa Catarina. Amanda, um grande abraço para você, um excelente ano 2024 e muito obrigado por essa entrevista. Excelente ano para vocês também, né? Muito obrigada pelo convite, o Sebrae está à disposição, e visitem o nosso site, o nosso portal setorial, onde ali a gente vai disponibilizar os estudos e essas projeções, essas perspectivas de 2024, para que o pequeno empresário também consiga ali fazer a sua leitura e se orientar sobre a tomada de decisão. Muito bem, Arão, um abraço para você, até na próxima semana. Valeu, Dair, um abraço, um excelente final de semana a todos. Muito obrigado, Amanda, pela sua participação.